Aí, chegando aqui mais uma vez, então, para esse 10º vídeo, finalmente chegou o décimo dia. Olha só, e hoje nós vamos falar de algo tremendo, algo, nossa, já alegra o meu coração só desse tema que a gente vai falar hoje. O tema é felicidade, alegria, paz no coração, paz no meu coração. E eu gostaria de dizer, e fazer o sinônimo com essas palavras, né? A alegria é aquilo que te traz paz, e a felicidade é aquilo que tem também como sinônimo a esperança. Agora, vamos entender um pouquinho sobre isso? Bom, para falar sobre tudo isso, eu sei que o tema é bastante longo, talvez um pouco extenso, mas eu quero ser breve, então eu vou pontuar em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre 5 problemas, maiores problemas que nos tiram a paz, a alegria, que não nos trazem felicidade. E depois eu vou falar das 5 vantagens ou aquilo que realmente nos traz paz, aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos deixa realmente pleno, uma felicidade plena. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá, se você quiser acompanhar aí embaixo na descrição estão todos os detalhes de tudo isso que eu estou falando, as passagens e exemplificando um pouquinho melhor para a gente entender o porquê disso. Você viu aqui que eu tô com uma camisa do Brasil, né? Depois eu vou falar sobre isso. Então, o que eu quero dizer de início é o que é que dirige a sua vida nesse momento, o que tem dirigido a sua vida, e aí a gente vai entender para qual direção ou para qual sentido a gente está indo, se o foco tem ido em direção ao propósito ou não, né? Ou está de repente um pouco cheio de atividades e aí talvez esteja um pouco mais conturbado, um pouco difícil de direcionar esse foco para o propósito. Obviamente que essa série é uma série falando de propósito, então a gente sempre vai focar no propósito. Então os 5 problemas que te tiram do propósito são eles: a culpa, o primeiro deles. O segundo é a raiva, depois a gente tem o medo, o materialismo e a aprovação. Vamos falar um pouquinho desses 5 rapidamente. Então a culpa, o que é a culpa? É muito interessante, vou pegar um tema rápido lá em Gênesis 4, onde no versículo 12 Caim mata Abel, o seu irmão. Eles são filhos de Adão e Eva, já os primeiros filhos da história da Constituição, quando Deus fez Adão e Eva no paraíso. Adão, ele pecou e houve o primeiro pecado. O segundo deles foi um assassinato, a morte de 2 irmãos. A raiva, a ira entrou no coração dele, e aí ele, sendo culpado por não ter sido aceito por Deus, e você vai ver que tudo tem ligação, ele acabou matando seu irmão. Então aí primeiro problema é talvez o de culpa. Não sei se você tem alguma culpa de algo do passado, mas se você não se libertar disso, com certeza isso não vai te trazer paz, obviamente não vai te trazer também felicidade. Bom, o medo te afasta também do amor, da fé, e também te tira a paz. Consequentemente, a gente fica sem alegria, sem paz no coração, a gente não tem a verdadeira alegria. E em Jó capítulo 5, no versículo 2, diz que a amargura é falta de juízo e nos leva à morte, ou seja, leva à morte. Então, aquilo que não traz paz, aquilo que não traz fé, que está agregado ao amor, que está arrumando ao propósito, te tira exatamente dele, causando aí essa tristeza. Também não traz felicidade a questão do materialismo, né? Só o materialismo, o dinheiro não traz felicidade. Prova disso é o que a gente tem vivido hoje, mas eu não vou nem entrar, porque são muitos detalhes se eu for falar exatamente sobre isso. Não é possível, nós servimos a 2 senhores, por exemplo, a Deus e ao dinheiro. Ou você serve a um ou você serve a outro, e está muito claro que o dinheiro, ele de fato não traz felicidade. E vamos para o 5º tópico, que é a aprovação. Se nós esperamos ser aprovados por todas as pessoas, ou agradar a todos, nós estamos rumando ao fracasso, ou fadados ao fracasso. Então, talvez tenha sido um pouco longo essa primeira parte, mas a segunda ela é rápida
e ela é bem direta. Eu quero ler aqui. Qual que é a primeira delas? As vantagens, aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos traz alegria. A primeira delas é aquilo que dá sentido à sua vida. Aquilo que dá sentido à sua vida ou seja, o significado, né? Quando você conhece o seu propósito. O segundo ponto é que o propósito ele simplifica a sua vida. Estou falando aí de uma vida, de um estilo de vida simples. E de que forma? Da forma como Deus concebeu o plano para mim e para você. E é importante a gente entender isso. O terceiro ponto é aquilo que nos ajuda a estabelecer as prioridades. Se nós estamos desfocados ou temos muitas atividades, estamos com muita coisa ao mesmo tempo, ou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, nós não temos prioridades, logo estamos fora do foco, rumo ou em direção ao propósito. O quarto ponto é aquilo que o propósito nos traz motivação, entusiasmo. Se você não tem entusiasmo, você não tem motivação, você não tem alegria, você não tem paz, você não tem felicidade. Então a gente precisa buscar aquilo que nos motiva, que nos inspira. Ele é a nossa própria inspiração e motivação. E o quinto e último ponto é que você precisa conhecer o propósito, pois ele vai te preparar para a eternidade. Ao contrário disso, olha só, aquilo que se você realmente não tem o propósito com Deus, ele te tira do sentido, automaticamente você fica sem uma relevância, não tendo relevância, você fica sem segurança, não tendo segurança, você fica sem alegria, sem amor, sem paz, o que causa uma morte eterna. Ao contrário de tudo isso, vem exatamente a paz interior, a felicidade plena, que é o quê? É conhecer e dar direção ao seu propósito. Então, quando você dá direção ao seu propósito, você de fato vai ter uma paz iminente e uma paz futura e eterna. Para encerrar, eu quero dizer que lá no final haverão duas perguntas e Deus no tribunal vai fazer duas perguntas para mim e para você. A primeira delas você conheceu, amou e aceitou aquilo que o meu filho fez por você? Se você souber responder essa pergunta, a segunda pergunta é: o que é que você fez com tudo aquilo que eu te dei? Então pensa nisso, a verdadeira alegria está. O que é que você fez com tudo aquilo que você tem? Isso é o que vai te trazer a verdadeira paz. Que Deus abençoe. Se inscreve aí, curta o canal e compartilha com seu amigo. Amanhã tem mais e vem comigo para conhecer o seu propósito. Grande abraço, valeu!